Boa tarde, de volta com o Plantão Meio Norte com atualizações sobre a prisão do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, uma prisão preventiva adotada após a PF analisar uma tentativa de burla na tornozeleira eletrônica. Já estou aqui novamente com o meu amigo Eliezer Rodrigues e agora nós temos uma atualização, Eliezer, sobre uma decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre um pedido impetrado pela defesa de Jair Bolsonaro, que solicitava uma prisão domiciliar humanitária. Inclusive, nesse pedido, a defesa de Bolsonaro elencou 6 problemas de saúde que o ex-presidente da República tem. Nós temos, inclusive, recentemente o diagnóstico de câncer de pele em Jair Bolsonaro. Ele ainda tem problemas também decorrentes da facada, com soluços que, inclusive, são constantes. Ontem, o filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro, disse que até mesmo dormindo ele soluça, mas o Moraes ele rejeitou esse pedido da defesa, porque, inclusive, a equipe médica da Polícia Federal está à disposição de Jair Bolsonaro na sala de Estado-Maior 24 horas por dia. Agora, Eliezer, qual que é a sinalização do ministro Alexandre de Moraes com essa decisão, a rejeição ao pedido da defesa? Boa tarde. Boa tarde. Franci, fica claro que o ministro vai respeitar o resultado da audiência de custódia que deve acontecer amanhã por volta do meio-dia. Nós já listamos aqui as etapas desta audiência, o que deve acontecer, e o juiz que irá se debruçar sobre o caso, avaliar o caso, vai ter essa autonomia para decidir se mantém ou se reverte essa prisão cautelar em domiciliar novamente, porque neste momento os argumentos da defesa foram rejeitados pelo ministro que determinou essa prisão preventiva. Inclusive, Eliezer, por falar em defesa, falar no cumprimento de uma prisão preventiva na Sala de Estado-Maior da Polícia Federal, nós recordamos a audiência que alguns ex-presidentes da República também já cumpriram ali por determinado período prisão nessa sala. Inclusive, o atual presidente da República, Lula, ele que posteriormente foi para a PF em Curitiba, no Paraná. Então já se tem um histórico de ex-presidentes que são designados para esse espaço especial lá na Superintendência da Polícia Federal, mas nós separamos para a nossa audiência, para ter uma ideia melhor de como é esse espaço em que Jair Bolsonaro está, um vídeo das instalações da Sala de Estado-Maior da PF. Nós vamos averiguar nesse vídeo, Eliezer, que é um espaço confortável, é um espaço que tem ar-condicionado, que tem frigobar. Então, na decisão da Justiça, quando se fala de um ex-presidente da República, né, Eliezer, tudo isso é observado para que ele tenha um mínimo de dignidade, né? Com certeza, é um espaço já utilizado, como você fez a retrospectiva, por outras autoridades, ex-presidentes já passaram por essa cela neste padrão. E, Franci, para uma pessoa sozinha, é uma acomodação relativamente confortável, né? Tem o básico, tem o mínimo necessário para preservar a dignidade da pessoa humana. Claro, o apelo da defesa diz respeito ao estado de saúde, que em algum momento o ex-presidente pode precisar de um atendimento de urgência e, para isso, a própria Polícia Federal garante suporte médico. Bolsonaro não vai ficar isolado, não vai ficar esquecido, abandonado, desprezado em uma cela sem nenhum tipo de assistência. Pelo contrário, a Polícia Federal assegura que, em caso de necessidade, haverá sim um socorro médico imediato e necessário. E a gente sabe que uma prisão desse tipo ela movimenta bastante os corredores, os bastidores, as atenções. Então, Bolsonaro vai estar sendo, de fato, vistoriado e acompanhado, como determina a justiça nesse tipo de situação. Olha, Bolsonaro que inclusive não ficará sem informações externas, porque nós observamos inclusive nessa imagem que há à disposição do Bolsonaro um aparelho de TV. Tem ali TV, tem ar-condicionado, uma cama confortável
também um frigobar, além da assistência da equipe médica da Polícia Federal a Jair Bolsonaro, que tenha uma série de problemas de saúde. Mas em relação a essa questão externa sobre a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, já há, Eliezer, um movimento por parte de congressistas ligados a Jair Bolsonaro para acelerar a análise do PL da anistia, que posteriormente se tornou PL da dosimetria, que tem como relator o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo. Então, diante dessa prisão preventiva, a gente já traz uma repercussão, uma declaração do Paulinho da Força sobre a situação do PL, do projeto de lei da dosimetria, que pode fazer com que essa pena de 27 anos de Jair Bolsonaro seja bastante reduzida, Eliezer, e ele possa ficar em prisão domiciliar sem correr o risco, novamente, de ir para o regime fechado. Assim que a gente tiver, a gente coloca a declaração do Paulinho da Força, mas Eliezer é um movimento já esperado, né? Inclusive o Sóstenes, ele já declarava isso. A gente tem a cartela com a declaração dele. Diz assim o deputado Paulinho da Força, relator do projeto de lei da anistia. Eu acho que acelera, porque agora nosso primeiro passo é votar na ordem do dia e isso facilita também as negociações com alguns membros do PL que estavam criando dificuldades, ou seja, parlamentares do Partido Liberal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, em alguma medida vão ter que fazer concessões. Se querem o avançar dessa matéria, se tem um interesse direto na aprovação de um texto que amenize a pena aplicada a Jair Bolsonaro, os próprios correligionários vão ter que fazer concessões, ceder em alguma medida, abrir mão de exigências para garantir com celeridade a sanção, primeiro a aprovação, depois a sanção desse projeto de lei. Olha, o Eliezer fala em concessões dos aliados de Jair Bolsonaro, porque os aliados do ex-presidente da República, eles sempre sinalizavam ou é a anistia geral, ampla, geral e restrita, ou nada. Porque esse PL da dosimetria ele foi modificado para tentar, inclusive, angariar o apoio de uma parte do centrão e também dos governistas, da centro-direita, da centro-esquerda e da esquerda, para um apoio na redução das penas. Porque o entendimento que se tem é que a anistia total é impossível de passar atualmente no Congresso Nacional, porque aí seria dar uma anuência a tudo que aconteceu nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Então, concordo com o Eliezer, justamente agora os aliados de Bolsonaro terão que fazer essa reflexão se apoiam ou não a PL da dosimetria, e com essa prisão preventiva a tendência é que sim. Vamos ver o desenrolar dessa proposta que agora vem com mais força. No entanto, Eliezer, a gente falava agora de governo Lula, de deputados e senadores aliados ao atual presidente da República, e a informação que chega agora é que Lula já deu a ordem aos seus ministros: nada de comemoração à prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Eliezer, como é que você analisa essa postura de Lula diante dessa prisão de Bolsonaro e da orientação aos ministros? Confirma aquilo que nós colocamos aqui na participação anterior. A postura é de cautela, é de respeito ao trâmite da própria justiça para evitar a vinculação do lado político da oposição com as decisões de Alexandre de Moraes. Claro, quem ocupa um cargo de alto escalão, quem está num posto mais alto de poder, deve ter esse cuidado redobrado. Nas ruas há uma maior liberdade, a militância se manifesta como convém, como deseja, mas por parte de autoridades constituídas, o cuidado, o zelo, a cautela devem ser redobrados nesse caso, exatamente para evitar qualquer associação com fato político e assim os questionamentos contra as instituições serem levantados. É melhor realmente manter essa calma,
e esperar e confiar na própria justiça. Inclusive, no âmbito dessa prisão preventiva de Jair Bolsonaro, nós vamos agora para a repercussão internacional da prisão preventiva do ex-presidente da República. Porque voltamos a frisar, ele já estava preso desde agosto. A diferença agora é que ele cumpre essa prisão não mais em casa, mas sim uma prisão em um espaço monitorado, fechado, uma sala de Estado-Maior da PF, diante dos indícios de uma tentativa de fuga. A gente vê inclusive aí agora a manifestação, a repercussão na agência Associated Press, é a manifestação anterior, que cita justamente a condenação a 27 anos de prisão de Jair Bolsonaro, mas nessa matéria, a agência de notícias, ela destaca, Eliezer, que essa decisão não é uma decisão relacionada à sentença de 27 anos de prisão, mas sim a essa tentativa de burla de Bolsonaro, né, Eliezer? Exatamente. É interessante reforçar um ponto que motivou, que embasou esse pedido de prisão preventiva que partiu da Polícia Federal e foi acatado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é exatamente a tentativa de violação à tornozeleira eletrônica, tentativa de rompimento ou alguma fraude no próprio sistema de funcionamento do monitoramento eletrônico. A partir daí, as suspeitas aumentaram e a justiça resolveu agir na medida da necessidade, para garantir realmente o controle sobre o que Bolsonaro poderia estar tentando fazer naquele momento, porque chamou a atenção, já que esse equipamento ele emite alertas, esse equipamento ele é ligado a um sistema de monitoramento constante, ininterrupto, e as autoridades perceberam algo de estranho, por isso a provocação à justiça. Lembrando que a AP é uma agência dos Estados Unidos, uma agência norte-americana. Eu estava inclusive aqui lendo a reportagem da agência e a reportagem cita que é incomum uma decisão de um ministro do STF aos sábados. Então essa decisão é motivada justamente pelos fortes indícios de que Bolsonaro estaria planejando uma fuga para uma embaixada, de modo que ele não cumprisse a sentença de 27 anos de prisão. Então a gente parte agora para mais uma repercussão internacional, porque é uma notícia que vem sendo veiculada em todo o mundo. A gente tem agora a repercussão do The Guardian, que é um jornal do Reino Unido, um jornal britânico, que relatou toda a especulação que havia nos últimos dias no Brasil pela possibilidade de Jair Bolsonaro. E cita que ele foi enviado para uma prisão de segurança máxima em Brasília, e no caso também fala da possibilidade dele ir para a Papuda. No entanto, Eliezer, agora se comenta inclusive que já se estuda a possibilidade de manter ele na sala de Estado-Maior da PF, e aí ele não seria levado mais para a Papuda. Você acredita que isso é possível diante das imagens que nós verificamos das instalações da PF? Possível é uma decisão que cabe ao próprio magistrado. Agora, no sentido mais amplo, essa pena aplicada a Bolsonaro, ela deve se cumprir na prática. A justiça não deve amenizar nesse momento, independentemente do local para onde ele deva ser transferido ou deslocado, mas a pena em si, inicialmente em regime fechado, deve ser cumprida ao tempo em que a defesa já trabalha essa hipótese de solicitar domiciliar baseado nos laudos médicos de Jair Bolsonaro, que apresenta uma série de problemas de saúde. É importante frisar, Eliezer, nós mostramos aí duas manifestações, mas também notícias já foram vinculadas na Al Jazeera, que é a maior rede ali do Oriente Médio, também uma das maiores da Ásia, também na França, notícia, o The Washington Post, que é um dos principais jornais dos Estados Unidos, também destacando essa prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Mas o que chama a atenção é que em toda essa repercussão internacional, Eliezer, daquele discurso que aliados de Bolsonaro tentam impregnar nas decisões judiciais, não tem colado
inclusive na repercussão geopolítica, na repercussão internacional. Todos destacam a legalidade da prisão de Jair Bolsonaro. Então, você observa que essa narrativa não foi uma narrativa abarcada, né? Até porque, Franci, essa guerra de versões, ela é específica do contexto nacional. Basicamente, só quem está no Brasil ou que vivencia a política no Brasil é capaz de entender como cada lado se comporta e por que adotam determinadas narrativas. Na perspectiva internacional, o que vale para efeito de informação geral, para publicações sérias, em meios de comunicações que têm a sua marca de credibilidade, é o que de fato acontece oficialmente, formalmente, o que parte do Supremo Tribunal Federal. É isso. Agora nós vamos para mais uma pausa, voltar à programação normal da TV Meio Norte, mas continue acompanhando a programação da TV Meio Norte. Qualquer novidade, nós retomamos com mais informações sobre a prisão preventiva do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Até a próxima. Até já.